Duas considerações. Primeiro, Tarcísio de Freitas colocou o pé no freio, né? Percebeu ali que o empresariado paulista é majoritariamente a favor da reforma tributária, apareceu ao lado de Haddad, aliás, mostrando um jeito muito diferente de fazer política, de ser o mentor, entre aspas, tá? Jair Bolsonaro. Embora ainda se considere um bolsonarista, Tarcísio de Freitas faz política, né? A relação dele com Haddad, aliás, dois candidatos que se digladiaram na eleição para o governo do estado, é uma relação cordial, cortês, civilizada, né? A gente não vê ninguém chamando o outro lá de vagabundo, de calça apertada, fazendo meme na internet. E dois, sendo bem sucedido Arthur Lira nessa empreitada, nessa blitzkrieg, para conseguir fazer com que a reforma seja aprovada na Câmara, como é que fica agora com o recesso o calendário da reforma no Senado? Quando é que a gente pode ter uma votação por lá? Olha, previsão de que no Senado ela seja votada a partir do dia 1º de agosto, né? Mas isso a gente vai lembrar, tem esse recesso no meio do caminho, ainda tem a questão da discussão, todo esse ponto precisa ser analisado, porque no Senado não vai ser uma tramitação fácil, assim como também não foi na Câmara. É um texto que precisa de análise, precisa passar, entrar na verdade ali por uma comissão, então toda essa questão precisa seguir o rito normal, né? O Pacheco já vinha falando sobre isso, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, então é uma questão que pode ser demorado. O governo quer aprovar a toque de caixa, mas não é bem assim. Pelo menos aí, mais ou menos, na minha expectativa de quem está aqui analisando, mais um mês e meio de análise antes, de fato, desse texto ser aprovado no Senado. Agora, João Pedro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já deixou muito claro que só coloca em votação quando tiver convicção de que esse projeto passa, de que há votos suficientes na Câmara para que o projeto de fato seja aprovado. Pelo que você percebe aí nos bastidores e com essas alterações, com essas mudanças recentes no texto, a gente pode entender que hoje coloca para valer em votação, nem que a gente acompanhe aí uma votação que se estenda ou uma sessão que se estenda até madrugada dentro, eventualmente? Olha, a questão é que normalmente o Lira, ele não coloca a matéria para perder, né? Então, se ele vai colocar, ele já tem certeza que tem os votos garantidos para que ela seja aprovada. E, normalmente, quando isso acontece, a gente nem tem uma sessão muito longa, não. Como já foi costurado o acordo ali, antes, de fato, de começar a sessão, é muito rápido. Coloca em votação, aprova em um turno, discute-se ali algumas questões, passa um tempinho, eles fazem a quebra do interstício, né, que a gente chama, ou seja, aquele prazo de 5 sessões para que seja votado o segundo turno, vota ali o segundo turno no mesmo dia, rapidamente, e aí o texto normalmente é aprovado. Isso já aconteceu com algumas outras PECs, a gente lembra, inclusive, aquela PEC que o governo propôs, né, logo ali no período de transição, foi nesse mesmo sistema, não tinha voto, Lira conseguiu um acordo e aí já colocou para votar porque conseguiu, de fato, o número de deputados. Então, essa é a tendência de que ele coloque a matéria só quando tiver certeza que já tem ali pelo menos 315, 316 votos para não correr nenhum tipo de risco. Só que até chegar nesse período, essa é uma questão que demora, viu? Muitas negociações, muitas reuniões, tanto na sala da presidência como até mesmo ali dentro do plenário, nos bastidores ou na coxia, né, como a gente diz normalmente aqui em Brasília.